Renan Santos é um dos fundadores e coordenadores do MBL, Movimento Brasil Livre, que foi fundado em 2014 para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nas últimas eleições, em 2018, o MBL elegeu Kim Kataguiri a deputado federal e Arthur Duval, o Mamãe Falei, a deputado estadual por São Paulo. Durante a nossa conversa, Renan falou sobre o futuro do movimento, as próximas eleições e fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Acompanhe a entrevista e não se esqueça, curta, compartilhe, comente. Renan, muito obrigada. A pergunta é, vocês estão contra o presidente? Porque eu sei que demorou também um certo tempo para vocês apoiarem a candidatura do presidente, né? Não é que a gente está contra, é que ele insiste em errar, ele tem um projeto de poder que é autocrático, ele é cercado de idiotas, assim, é uma idiotocracia o que ele está fazendo. O governo de um imbecil como Carlos Bolsonaro, ele é ouvido e levado a sério. É um governo onde os militares soltam um relatório que a França é nosso grande inimigo, o militar, nossa grande ameaça, como se a França fosse declarar guerra com o Brasil, fazer alguma coisa. É um governo que está muito perdido, muito atrapalhado, é um governo feito de ideias velhas, e é um governo que vem destruindo todo o trabalho do que a gente chama de direita, ou nova direita, seja dos liberais, seja dos conservadores, ao longo dos últimos 10 anos. Ele pegou todo esse trabalho, as pessoas depositaram todas as esperanças neles, nos ministros deles, e no fundo depositaram num grupo de incompetentes liderado por um cara que não fez porcaria nenhuma quando foi deputado federal, era um deputado inexpressivo, vivia mamando, família fazendo rachadinha, e agora estamos vendo aí o resultado. O que você tem ali também uma lógica de culto de seita, então todo mundo que se estabeleça como uma força ou um foco de poder interno e atrapalha a seita, que aí participa do Olavo de Carvalho, aos filhos, essa pessoa tem que ser expurgada. Então eles tratam como adversário, como inimigo, expurgam. E eles estão fazendo isso. Agora tem o general Ramos, né, que ousou negociar com o Congresso, e aí já está sendo alvo do filho com problemas de frustração sexual, que é o Carlos. É a Regina Duarte, né, que falou que existe uma facção ali que ataca os outros. Óbvio que tem, né? E, enfim, a facção vestiu a carapuça e está atacando ela. Então, assim, é a mesma lógica. É uma parada assim, já está 1 ano e 3 meses disso. Será que as pessoas vão começar a perceber? Acho que elegemos um grupo de malucos? Acho que já está claro isso. A linha do MBL hoje, ela está mais próxima, eu diria, de um PSDB, de um PMDB, de um Novo? Não dá para falar que existe uma linha do PMDB ou linha do PSDB, né? Eles têm um perfil muito escorregadio, não dá para definir isso como uma linha. A gente tem muitas concordâncias com a linha programática do Partido Novo, mas quando a gente olha no campo da ação, nós temos um perfil de ação muito diferente do Partido Novo também. A gente é muito mais incisivo, a gente toma posições a todo tempo. Então são linhas de atuação muito diferentes. Então o perfil nosso é o perfil nosso. É um movimento com perfil liberal muito combativo, que tem um perfil de formação de quadros, de atuação em todo o território nacional. Essa é a nossa linha. Como é que vocês reagem às críticas de que o MBL não faria política sério, mas atrapalha, faz ruído e gera mimimi nas redes sociais? Isso aí é mimimi. Isso é mimimi, né? Acho que o pessoal tem que se acostumar. E, enfim, e acho que hoje em dia, com a abertura da porteira que as redes sociais fez, o MBL é o menor dos males, se alguém está preocupado com essas coisas, né? A quantidade de retardado, empoderado que tem aí falando besteira, viraram deputados federais, é gigantesca, né? Então o MBL é super sóbrio comparado com tudo que está aí. E ainda a gente tem que esperar a nova leva da esquerda que tá vindo. Tá vindo uma nova turma maluca, comunista, meninas, adolescentes que eram blogueirinhas, agora são marxistas. Assim, a leva de idiotas que tá vindo, a gente pode ficar tranquilo, ela vai ser bem pior do que a leva atual. Como é que você avalia essa renovação no Congresso? A gente teve uma renovação de 80% no parlamento de um modo geral, e gente que realmente nunca teve um cargo eletivo, nunca teve nenhum tipo de engajamento, até se afastando do nome Bolsonaro, apesar de ter sido eleito colado no nome dele. Isso era natural, isso era esperado. E ainda tem, se for pegar, por exemplo, os neobolsonaristas, gente que depois do governo começou a crescer nas redes, óbvio que são oportunistas, óbvio que vão chupar a manga até sobrar o caroço. Quando tem que ficar com o caroço, que vai ter que explicar o Queiroz e a falta de crescimento econômico, eles vão largar e vão falar que estavam com o Moro todo o tempo.
E vão fazer isso porque é uma cambada de oportunistas. Os que racharam, né, e ficaram com o PSL do Bivar, já era esperado. Já os outros que ainda estão com o Bolsonaro, você vai falar, eles são os fiéis. Olha, eu prefiro os caras que ficaram com o PSL do que os leais ao Bolsonaro, que são obrigados a ficar repetindo maluquice. Qual é o perfil das pessoas que integram o movimento hoje e como é a composição da base de vocês nos diversos estados? E quantos são? Vocês são quantos hoje, o MBL? Vamos lá, o MBL tem membros ativos, coisa de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, membros ativos atuando pelo movimento em pelo menos 250 municípios, né? Eu não chamo seguidores em redes sociais de membros ativos. Então, esse é um número muito bom, um número que dá para fazer bastante coisa, porque, enfim, com efetivos pequenos dentro de municípios, às vezes um núcleo de 5 a 10 pessoas no município, você consegue barrar projetos de lei, você consegue aprovar outros tantos, que é o que a gente faz com os núcleos do MBL, que é o trabalho que, inclusive, mais tem orgulho do movimento, que é um trabalho que as pessoas não veem, né? Pô, vários municípios do interior de Minas, de São Paulo, do Paraná, tem projetos absurdos sendo barrados por núcleos do MBL, o MBL ficou presente na vida das pessoas, e eu acho que essa é a grande característica do movimento, essa capilaridade, essa capacidade de ação. Voltando às redes sociais, você acredita que as redes sociais ainda têm a mesma força que teve nas últimas eleições, a mesma influência que tinha? E qual é a sua avaliação também de algumas pessoas que têm até mais influência do que veículos de imprensa, se isso é bom ou ruim? As redes vão continuar influentes, na verdade elas estão ficando mais ainda, porque está tendo agora a chegada no debate público dos idosos, né, que estão começando a usar a rede social cada vez mais e para a política, e com, enfim, eles tendo um aprendizado, uma curva de aprendizado sobre como usar as redes, que é bastante, vamos dizer assim, turbulenta, porque compram notícias falsas sem entender como é que é. E também a chegada da classe D no debate político, gente que comprou o celular e está usando agora para compartilhar material e tal, também fazendo uma determinada curva de aprendizado. Então, esse processo ele vai continuar se aprofundando, né, com características ruins e boas. Sobre figuras políticas que ganharam uma proeminência maior que a da imprensa no debate público, é natural do processo. E a imprensa ela vai, enfim, ter que se adaptar. Lembrando que a imprensa, ela perdeu também muita credibilidade ao longo dos últimos anos, fazendo porque ela, bem da verdade, ela se comporta como um ente que tem uma moral, um conjunto de valores muito diferentes da própria população que ela cobre. Então essa dissonância faz com que as pessoas não confiem na cobertura da imprensa, e acontece em casos como esse da Globo, lá do travesti Suzy, né? Vamos nos solidarizar com a Suzy, tadinha da Suzy. Suzy estuprou e matou uma criança de 9 anos. E a imprensa, né, os agentes da imprensa, nossa, mas por que as pessoas estão bravas? Sério? Se eles não conseguem entender porque as pessoas estão bravas com isso, existe um problema muito grande na forma como eles veem o próprio país deles, né? Então, essa dissonância cria o espaço para que oportunistas surjam, para que gente que vai ficar só fazendo barulho. Pausa na entrevista para lembrar. Curta, compartilhe, comente. E outra coisa, não se esqueça, o canal é independente e apartidário, tá bom? Continua vendo o vídeo. O que fez o Bolsonaro ser eleito assim, com a quantidade de votos? Foi a facada? Foi o movimento anti-PT? As pessoas realmente estavam cansadas ou realmente as pessoas acreditavam nele? Vamos lá. Foi o processo anti-PT, com certeza, e foi a luta contra o petismo que vem desde 2014. O exemplo que eu dou é o seguinte: quando o João Dória ganhou a eleição em 2016 e ele se tornou prefeito em 2017, os primeiros 6 meses ele se tornou a grande figura política do campo antipetista, muito maior do que o Bolsonaro. Ele saiu de 0 para 14% nas pesquisas num período de 4 a 5 meses, tudo muito rápido. Depois ele derreteu pelas próprias contradições dele. Mas se fosse um fenômeno só do Bolsonaro, isso não estaria acontecendo com o João Dória à época, né? O Bolsonaro, o que foi? Ele foi criando um nicho dele, ele foi crescendo, ele foi surfando essa onda, surfando esse processo, ele surfou a Lava Jato, ele surfou a queda da Dilma, a corrupção do próprio governo Temer, a queda da confiança das pessoas no sistema político, e também deu sorte de não ter surgido nenhuma outra liderança alternativa a ele que concorresse. Se à época o Moro falasse que concorreu, o Bolsonaro não ganharia. Se a Jana Pascoal fosse concorrer, provavelmente ia pegar boa parte do eleitorado dele, mas ele ficou sozinho e aí levou. Total. E aí ele sempre foi um elemento, enfim, não participou do impeachment, não fazia nada, ele era contra as reformas durante o próprio governo Temer. E agora está aí, a gente entregou um país, umas 10 maiores economias do mundo, na mão de um cara que sempre foi inexpressivo. Você acredita que nomes como o do Dória, por exemplo, podem ser uma boa terceira via? Uma terceira via viável
O Dória, se olhar aqui o governo dele, de São Paulo, não é um governo ruim. Mas o João Dória é um cara que as pessoas não confiam. O João Dória é um cara que hoje está com você, amanhã vai estar com o seu maior inimigo. O João Dória muda de opinião ao sabor do vento. E uma pessoa que passa isso, ele transparece isso, as pessoas percebem que ele não é digno de conduzir um país ou conduzir um governo. E esse é o grande problema dele. Ele não tem a característica da confiança, da lealdade, que é fundamental na prática política. As pessoas enxergam. Qual é a tua avaliação sobre a ascendência do Olavo de Carvalho e dos filhos do presidente, sobre o presidente, sobre as decisões do presidente? Bom, quem não tem nada na cabeça, alguém vai fazer uso da cabeça da pessoa. Então, o Olavo e alguns discípulos dele têm uma ascendência muito grande sobre os filhos, primeiro. Sobre o Bolsonaro, nem tanto. O Bolsonaro é aquele tiozão que a gente já sabe. Só sobre os filhos acham, né? São burrinhos, então eles acham que, nossa, estou salvando o Ocidente. E ficam sendo instrumentalizados, né? Isso que acontece. Então, instrumentalizaram muito o Eduardo e o Carlos. E eles ficam servindo como pivô para que o Olavo fique atuando junto com os discípulos deles ali dentro. E a entender o Olavo como uma estrutura que colonizou o bolsonarismo, entendendo aquela velha máxima, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Quem tem cabeça vazia, que não tem ideia própria, quem viveu mamando a vida inteira, agora que se tornou um projeto de poder, precisa ter um significado para de poder. Aí o Olavo dá o significado para eles. E eles se sentem confortáveis com isso. Como fazer um governo de direita efetivo no Brasil? De todas, essa pergunta mais importante, porque a gente vem debatendo muito ela, porque hoje, se você perguntar qual é a agenda da direita para a educação, ninguém vai saber. Qual a agenda da direita para a saúde? Ninguém vai saber, mesmo os agentes políticos. Tanto que é sintomático que a gente tenha, por exemplo, como ministro da Educação, um tonto como Weintraub. A gente tem alguns princípios que norteiam a gente, mas existe um trabalho muito grande para a direita fazer construção de políticas públicas, participar de eleições de municípios, construir essas políticas públicas em municípios, estados, para quando chegar numa eleição presidencial, você ter um projeto de Brasil condizente com seus valores, coerente, testado e que não seja tudo uma aventura louca. Eu acho que a direita ter chegado ao poder como chegou foi ruim, porque chegou despreparada, chegou com os piores quadros possíveis e isso vai atentar contra a própria ideia de direita? Vai, é que a gente não se iluda. Esse processo que começou ao longo dos últimos anos, ele vai ter um abalo, porque não tendo crescimento econômico, um governo sendo caricato, essa brigaiada toda, isso aí vai depor contra a própria ideia. Vai falar, quando vocês chegaram lá, vocês vão fazer isso. Igual nós fazemos com o petismo. Entendi. Você é psolista, você não tem nada a ver com o Lula, mas vocês estavam pagando pau pro Lula quando o Lula estava comprando o Congresso, quando eles quebraram a economia. Eles vão fazer a mesma coisa com a direita. Isso é inevitável. Você desanima, assim, você pessoalmente? Então, às vezes você fala, puta, vale a pena. Você vê a ignorância das pessoas nas redes sociais, a ingratidão. Eu digo isso, por exemplo, a gente teve uma luta pelo impeachment, eu, pessoalmente, o Kim foi atropelado. Nós quase morremos, de verdade, fisicamente, no processo de impeachment. Tivemos confrontos físicos com pessoas do campo da esquerda. E aí hoje aparece uma pessoa no Twitter e te xinga, você não fez nada pelo nosso presidente, do que aquele Bolsonaro, que tava lá fazendo nada, mamando, nem participou de nada. Você ouve, você respira e fala, tudo bem, né? No fundo a pessoa só quer um ídolo para poder ficar puxando o saco, mas parece que o Brasil não aprende, né? E aí a gente está vendo a minha geração, por exemplo, pagando por isso, uma geração que não ganhou dinheiro, tá uma década inteira vivendo uma crise econômica, se ferrando. Amigos meus formados viraram motorista de Uber e todo mundo aqui, enquanto a geração mais velha falando de fechar congresso, e aí? O que a nossa geração vai fazer? Então, isso lógico que não só desanima eu com muitas pessoas, mas também serve de desafio. Eu não tenho saco para ir para outro país. A gente já teve convites por conta do trabalho do MBL para dirigir movimentos políticos, para fazer marketing político, seja na Alemanha, na França, Estados Unidos. Mas, assim, vou ficar fazendo lá. Eu nasci aqui. Dani, vamos tentar dar um jeito aqui. E se não der certo, pelo menos a história vai ser divertida. Congresso Nacional. Necessário. Empreendedorismo. Fundamental. Minorias. Eu posso responder necessário para todos. Necessário. Minorias faz parte. Faz parte. Imprensa brasileira.
E também poderia responder necessário. Imatura. Obrigada. E fé? Necessário. Super. Gente, obrigada, Renan, demais. Antes que comecem assim, um monte de xingamentos, deixa eu falar outra vez. O canal é apartidário, eu não sou financiada por ninguém. Então, eu dou voz ao Renan, eu dou voz a políticos de direita, eu dou voz a políticos de esquerda. Fiquem à vontade para dar sugestões. Tchau.